O assunto de hoje versa sobre crimes hediondos e os crimes hediondos eles devem ser tratados em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto material, de saber quais são esses crimes hediondos que vão ser estabelecidos na própria lei, então é necessário ler o rol e decorar esse rol. E no segundo momento, a gente tem que saber esse crime pelo aspecto de processual, de punição. Então, esse aspecto de punição, ele vai ser mais severo. Mas a Constituição, ela veda penas que sejam cruéis. Então, tudo isso deve ser analisado quando vamos estudar os crimes hediondos. Primeiro, saber que são crimes hediondos e depois saber qual é a punição ali que deve ser dada a esses crimes que, por ser hediondos, vão ser punições mais severas. Então, aqui a gente pode definir crimes hediondos como crimes que são punidos de forma mais severa. São definidos pelo critério legal, significa que é crime hediondo. Quando alguém quiser saber o que é crime hediondo, deve pesquisar na própria lei ou na Constituição Federal. A Constituição Federal traz exemplo do que seja crime hediondo, como o tráfico, a tortura e o terrorismo. Sempre que quisermos saber o que é crime hediondo, é necessário buscar isso sob um critério legal, que é o adotado no Brasil. Critério legal adotado no Brasil. E aqui a gente vai começar pela Constituição, artigo 5º, inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, que já está colocando a questão da pena mais severa, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Para regular melhor, além de dar essa motivação que crimes hediondos parte sobre um aspecto que a Constituição considerou como tortura, terrorismo e tráfico, a lei vem especificar, porque a própria Constituição assim pede. Crimes hediondos, os definidos como crimes hediondos, e vai ser definido pelo legislador infraconstitucional. Por isso foi criada a Lei 8072 de 1990 para falar mais especificadamente o que são os crimes hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados pelo Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1, e aí a gente já parte do homicídio, mas esse homicídio ele deve ser praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Vamos pegar essa parte aqui para a gente trabalhar um pouco melhor. O que é ainda que cometido por um único agente? Aqui na primeira leitura fica estranho, né? Porque se é grupo de extermínio, porque pode ser cometido um único agente. Por quê? Porque aqui não é propriamente o grupo de extermínio, mas a atividade. Então, vamos imaginar que um só sujeito sai por aí matando moradores de rua. Essa atividade ela é típica de grupo de extermínio, portanto, esse sujeito comete um crime hediondo. E aqui a gente tem um homicídio qualificado. Aqui esse homicídio qualificado ele surge em 1992 por meio de um aspecto aqui midiático que mexe e altera os afetos populares, ocorrendo assim o assassinato de Daniela Pérez, conhecida por conta de ser filha de Glória Pérez, e esse aspecto midiático, ele mexe com esses
afetos da população, resultando, assim, na inclusão desse crime como crime hediondo. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui já é mais recente, a segunda parte eu acho mais importante. Vamos ver aqui. As lesões corporais gravíssimas, dolosas. Esse é o primeiro momento. E também as lesões corporais que são seguidas de morte, então lesionou e causou a morte, quando praticados contra autoridades ou agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau em razão dessa condição. Então, aqui a gente vê que essa punição é dada a critério de uma pessoa, de uma autoridade que trabalha na segurança pública e também sob um aspecto da própria família dessa autoridade que está em serviço, que morre ali em decorrência do próprio exercício da sua própria função. Vamos para o próximo. O roubo. Não é todo roubo. O roubo deve ser aqui qualificado ou circunstanciado. Vamos fazer uma leitura rápida dessa parte. Roubo circunstanciado, ele será circunstanciado quando houver a restrição de liberdade da vítima. A pessoa rouba e, juntamente, ela restringe a liberdade da vítima. E também ela rouba e está o quê? Para praticar esse roubo, ela está usando de uma violência. Essa violência também se dá por uma circunstância, que é o emprego de arma de fogo, e muito mais quando essa arma de fogo é de uso proibido ou restrito. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, também será considerado crime hediondo. Agora, esses dois aspectos aqui, eles versam sobre as próprias raízes da Lei 8072 de 90, vamos colocar até separado. Extorsão, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. As raízes da Lei 8072, ela está aqui no projeto de lei 5090, de autoria de Odacir Soares, então surge aqui através do Senado Federal. Então, a Constituição, ela abre essa brecha para que o legislador infraconstitucional ele possa melhor especificar quais são esses crimes hediondos, e o autor, Odacir Soares, inicia ali as primeiras linhas do que seria considerado como crime hediondo. Então, as raízes projeto 5090 do ilustre senador Odacir Soares. E o senador ele inicia essas primeiras linhas falando justamente dos crimes de sequestro e extorsão diante do sequestro, que realmente é repugnante. Ele fala, inclusive, que é uma atividade repugnante no seu próprio discurso, mas nós devemos considerar que nem todas as pessoas elas podem ali ser vítimas desse crime. Então, ele está ali legislando sobre um sequestro, e um sequestro que visa a extorsão
de uma pessoa. Então, ele está legislando para um determinado grupo, e um grupo pequeno. Realmente é um crime abjeto, é um crime repugnante, mas a legislação se dá para um determinado grupo de pessoas. Sabendo disso, a gente já pode passar para outro crime, que realmente é um crime que é abjeto, que é repugnante e que não é tolerado na sociedade, que é o crime de estupro. E aqui, o crime de estupro, a gente tem que fazer uma observação, que havia o crime de atentado violento ao pudor, e ele foi o quê? Ele foi adicionado ao próprio tipo de estupro. Então, o próprio atentado violento ao pudor, ele vai ser considerado o quê? Ele vai ser considerado um crime hediondo. Porque ele foi incluído no tipo estupro. Depois, estupro de vulnerável, que está aqui presente no artigo 217-A, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º e 4º do Código Penal. O próximo aqui é epidemia com resultado morte. E aqui a gente lembra da propagação de quê? De germes patogênicos. E isso se dá o quê? Uma epidemia que deve resultar a morte. Então, aqui a gente vai lembrar dos germes patogênicos. E propagar esses germes patogênicos também é considerado crime hediondo. Isso aqui é bem interessante, que é a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, que estão ali presentes no artigo 273, caput, parágrafo 1º e parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B do Código, dado pela redação 9.677 de 1998. O que acontece aqui? A gente tem que lembrar que essa adulteração de remédios, ela pode gerar uma grande comoção na sociedade, e a gente lembra da pílula microvilar, que ludibriou mais ali estima mais de 200 mil mulheres que podem ter utilizado esses anticoncepcionais ineficazes, o que ocasionou o tema daquela época, que foi até chamado de tema que versava sobre os filhos da farinha. Então, devido a essa utilização de anticoncepcionais ineficazes, ocorreu várias gravidezes indesejadas. Então, aqui a gente lembra do fato do anticoncepcional ineficaz, é a pílula microvilar. E aqui os últimos incisos que eu vou ler, e é necessário decorar para fazer as provas, é inciso 8, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. E aí a gente lê o artigo 218b, caput 1º e 2º do Código Penal. Inciso 9, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo único, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Inciso 1, crime de genocídio. Inciso 2, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. 3, o crime de comércio ilegal de armas de fogo. 4, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. 5, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.
Então, aqui a gente já viu o aspecto material do que significa crime hediondo. Agora, a gente vai partir para um aspecto de processo, como se dá o que essa punição e como essa punição é vista sob o aspecto da hediondez, ou seja, vão ser punições mais graves. E aí a gente já tira um aspecto da Constituição Federal, que a própria Constituição Federal já faz essa proporção. Olha, estamos falando de crimes hediondos, portanto, precisamos de penas também mais gravosas. Mas lembrando que a Constituição Federal ela não admite penas cruéis. E aqui ela considera esses crimes hediondos inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou de anistia. A graça, a gente tem que ver que a graça é concedida sob um aspecto individual e é concedida por decreto individual. Já a anistia, ela depende de lei. A gente lembra do Congresso Nacional. Aqui é mais... por quê? Porque essa concessão de extinção de punibilidade, ela é mais... vai atingir um grupo maior, porque é coletivo. Então, os crimes hediondos não vão admitir nem a fiança, não admitem fiança, eles não admitem graça e nem anistia, que seriam formas de quê? De extinção de penalidade. Então, isso aqui não é admitido enquanto crimes hediondos. E a gente lembra que quando a gente fala de não admissão de penas que são penas cruéis, a gente lembra logo que quando a Constituição Constituinte ele vem trazer os crimes hediondos, ele traz aqui no seu rol exemplificativo e equiparativo do que são crimes hediondos a própria tortura. E a própria tortura deve ser analisada por quê? Porque esse aspecto de tortura, essa análise, ela vai nos garantir o quê? Uma aplicação de pena que seja proporcional, porque a tortura ela vai surgir de uma desproporção entre delitos e penas. E a gente lembra do autor Cesare Beccaria, no seu livro Dos Delitos e das Penas, que surge esse livro em 1764. Então, aqui ele vai falar sobre um aspecto da tortura naquela época e o quanto isso foi ruim para a sociedade, esse aspecto da tortura. Então, por isso, a gente deve o quê? A gente deve perceber a punição sob um aspecto proporcional. E também sobre a vedação de penas cruéis. Como é interpretado isso? Principalmente, por quê? Porque quando a gente fala em crimes hediondos, a gente pensa sobre o aspecto de entender o que são crimes hediondos, mas também, entendendo que são crimes hediondos, é necessário uma pena mais gravosa, mas que não pode ser o quê? Uma pena cruel. E para que não seja uma pena cruel, é necessário a atenção na individualização da pena, já que o próprio Ulisses Guimarães falava que temos ódio e nojo da ditadura. E quando ele fala isso, que tem esse aspecto odioso, esse aspecto de repugnação, ele coloca ali a tortura como algo que é hediondo. E se a gente não quer algo hediondo como a tortura, as penas que vão ser aplicadas no próprio crime, no que é crime hediondo, ela deve ser observada sob esse aspecto de vedação da tortura, vedação de penas cruéis, o que não significa que não sejam penas que devem ser proporcionais
ao delito. Se o delito é muito grave, a pena será muito grave. Se o delito não é muito grave, a pena também será uma pena mais amena. E para isso, então, a gente tem que entender, para a gente entender a decisão do STF, a gente tem que entender que esse aspecto de princípio da individualização das penas. Essa individualização das penas, já que é vedada aqui a tortura, se a tortura, um primeiro crime hediondo, que é colocado, inclusive, equiparado ao hediondo, que é colocado, inclusive, como motivação aqui para o legislador infraconstitucional, que é colocado dentro da Constituição, a gente tem que perceber o seguinte, que a tortura, ela vai ser desproporcional. A punição pela tortura, ela visa uma desproporcionalidade. Então, para ser proporcional, o ordenamento jurídico, ele vai utilizar desse princípio da individualização da pena, que vai procurar aplicar penas proporcionais. E como que vai ser singularizada essa pena? De forma geral, temos aqui o poder legislativo, que vai colocar de forma geral uma pena a ser aplicada. Mas como assim de forma geral? É de forma geral porque se a pena é mais grave, é necessário traçar parâmetros, mas não uma individualização específica, porque se essa individualização fosse específica, estaria ofendendo o Poder Judiciário, porque quem aplica especificamente sob o aspecto do critério trifásico da fixação da pena no caso concreto é o Poder Judiciário. Só pode ser fixado ali pelo parâmetro da hediondez, se o crime realmente é um crime mais ou menos hediondo, pelo critério trifásico da fixação da pena. Então, o Legislativo ele vai fixar aqui parâmetros gerais. E vai ser no Judiciário que vai ser fixada a pena com análise do caso concreto. Então, a individualização específica, ela acontece pelo critério de dosimetria da pena que acontece no Judiciário. Então, se esse princípio não é respeitado e é fixado pelo Legislativo uma pena que já é uma pena restrita, que vai o quê? Que vai dispensar o próprio critério trifásico, a própria dosimetria da pena, esse será uma forma de agir inconstitucional. Por quê? Porque vai ofender a harmonia fixada, pelo princípio da separação dos três poderes. Então, o Legislativo deve ter um parâmetro geral de fixação de pena, mas não pode engessar ou simplesmente descredenciar a própria função judiciária, porque é na função judiciária que vai ser analisado o caso pelo o aspecto normativo de transformar aquela lei em norma. E só é possível transformar aquela lei em norma pela análise do caso concreto. O caso concreto vai ser analisado uma primeira fase, que é a pena base, que vamos encontrar no artigo 59 do Código Penal. Uma segunda fase, que é a pena intermediária, e aqui a gente vai encontrar as agravantes e as atenuantes. E uma terceira fase, que vamos aqui encontrar a definição
realmente da pena, a pena definitiva pelas causas de aumento e diminuição de pena. Todo esse procedimento, ele vai ser um procedimento constitucional, por quê? Porque vai ser um procedimento em contraditório. Então, para que essa pena não seja abusiva, não seja uma pena cruel, é necessário não só analisar a individualização da pena no âmbito do Poder Legislativo, mas também no âmbito judicial. E aqui, se a individualização acontece pelo estabelecimento aqui do Legislativo, ele deve fixar uma pena de tanto a tanto, e ele não pode fixar uma pena que seja uma pena que não tenha o quê? Que não tenha a possibilidade de estabelecimento de parâmetros por meio de caso concreto, uma pena fixa. Então, quando é estabelecido um regime fechado, o que está colocando aqui? Está fazendo com que esse critério dos 3 poderes, esse critério harmônico que traz o legislativo, o judiciário e também a administração pública, ele seja desrespeitado. Por quê? Porque se eu fixo uma pena que é uma pena extremamente engessada, não é possível trabalhar essa pena no caso concreto, em harmonia com a fixação da dosimetria da pena. O próprio tema fala dosimetria da pena. Então, eu não posso dosar uma pena que já vem fixada com parâmetro de regime fechado de cumprimento de pena. Então, isso vedaria a própria função do Poder Judiciário. E é por isso que todas as vezes que o legislador ele quer satisfazer essa questão popular, que esse discurso de condenação de um crime hediondo, mas com uma pena que já inicia em regime integralmente fechado, essa pena, essa forma de regime é declarada inconstitucional pelo STF, porque há ali uma inconstitucionalidade que versa sobre a individualização da pena e que também não respeita a harmonia dos 3 poderes. Então, aqui, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8072, de 90, ele vai ser declarado inconstitucional. Porque ele quer o quê? Ele estabelece um regime integral fechado para o cumprimento de pena. E veda também a progressão de pena, o que estabelece o quê? Uma pena cruel. Então, aqui, o sujeito, ele não pode progredir de pena, não sendo cabível progressão de pena. Então, inclusive, em 2007, essa lei 11.464 de 2007 também foi declarada inconstitucional, porque trazia o quê? A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, quando a gente vem aqui, a gente vê que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. E isso é constitucional, com a própria Constituição traz. Olha, estamos tratando de crimes hediondos, de crimes que são repugnantes para a sociedade. O parâmetro aqui é a sociedade. Inclusive, Ulisses Guimarães traz aqui no seu discurso que um dos primeiros tópicos a ser tratado na sociedade é o alfabeto. Então, quando a gente vê que esses crimes são estabelecidos, eles são estabelecidos e aceitos
por um critério democrático. Isso vem da sociedade. Esses reclames vêm da sociedade. Portanto, quando o judiciário quer saber o que significa crime hediondo, ele tem que consultar o próprio legislativo. Mas isso não significa que o legislativo ele tem autonomia de fixar parâmetros fixos que iria ocasionar uma falta de estabelecimento de harmonia da própria dosimetria da pena no caso concreto. Então, aqui sim, é necessário penas mais gravosas, porque estamos tratando de crimes que é considerado pela sociedade como crimes mais graves. Mas isso não pode ser interpretado por um critério que veda a individualização da pena no judiciário, porque isso ocasionaria o quê? Isso ocasionaria uma falta de harmonia entre esses poderes, e não é isso que é o desejado. A prisão temporária, aqui também há uma forma mais gravosa, porque a prisão temporária sobre o qual dispõe essa lei, nos crimes previstos neste artigo, terá um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Esse prazo também é um prazo maior. Então, é aqui um regime mais gravoso. Será de 3 a 6 anos a reclusão da pena, no artigo 288 do Código Penal. E aqui a gente vê que também a progressão de regime, essa progressão de regime, ela deve acontecer, porque se vedar a progressão de regime, essa lei será considerada inconstitucional, porque atravessaria o princípio da individualização da pena. Então, a progressão, no caso de condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se reincidente. Então, quanto mais há um gravame ali, por exemplo, o primário uma pena menor, né? O cumprimento, a progressão de pena, ela vai acontecer de forma mais rápida, mas se a pessoa for reincidente, aí ele vai ter que cumprir por mais tempo. Então, tudo isso é analisado pelo princípio da individualização da pena e deve ser observado no caso concreto. Então, é essa que é toda uma questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. É isso. Até mais.